Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Bom dia mais uma vez, Deus abençoe todos vocês. A gente hoje vai para a segunda ministração sobre a vida de oração. Não há problema se você perdeu aí a primeira ministração, porque elas se entrelaçam, mas elas conseguem sobreviver aí de maneira independente, caso você não tenha assistido. O nosso tema é oração no mês de março, e na semana passada a gente começou através da oração do Pai Nosso. E aí falamos bastante coisa, né? A gente falou sobre a ideia de Deus como Pai pedir uma profundidade muito grande da nossa parte, porque sem a gente compreender essa relação pai e filho, fica muito difícil, assim como também nos percebermos como irmãos entre nós. Como é que está a sua vida com seu Pai Celestial? Como é que está essa relação? E aí no desenvolvimento disso a gente compreende melhor como falar com Deus, como orarmos, tá? E hoje eu vou usar o texto de Mateus. A gente leu semana passada o Pai Nosso em Lucas, hoje eu quero ler em Mateus, porque Mateus aqui faz menção a algumas coisas a mais que vão ser importantes para a gente, tá? Então, enquanto eu tomo um pouquinho d'água, eu queria que você localizasse aí Mateus capítulo 6, verso 9, e o verso 10 é o verso são os versos que a gente vai ler.
Muito bem, todos muito bem-vindos, tá? A nossa ministração de hoje do estudo bíblico sobre oração. E vale dizer, né, que na nossa página no YouTube você tem uma playlist só com os estudos bíblicos. Esse é o 17º estudo bíblico. E aí vocês têm acesso, a gente falou sobre por que somos igreja, falamos sobre o Espírito Santo, né? Falamos sobre fé e agora estamos falando sobre oração. Então o propósito é que a gente tenha assim um conteúdo de estudos bíblicos que ajude você a ter a sua vida com Deus, a ter experiências com o Senhor, ter um conhecimento da palavra que seja ordenado, organizado na tua mente, para que você desfrute mais, tá bom? Então o texto diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E hoje, nesse domingo, a gente vai parar por aí, não vamos ler a oração toda, tá bom? Eu te convido a orar agora. A gente nunca pode estudar a Bíblia sem oração. A oração é a demonstração de dependência que nós temos do Espírito Santo para nos revelar. A Bíblia não é um livro de conhecimento simplesmente que alguém transfere para outrem. Não. É um livro de Deus para os homens e o Espírito Santo é quem traz a revelação que vai nos dar a capacidade de, ao refletirmos, sermos edificados, renovados, conduzidos, né, direcionados, fortalecidos, ensinados. Tudo de bom vem através dessa relação, né, em que Deus ele fala ao nosso coração por intermédio da palavra. Tá bom? Vamos orar, Pai. Que o Espírito Santo seja um ensinador nessa manhã, que ele nos ajude, que a nossa caminhada seja uma caminhada de profundidade, de mais intimidade. Não estamos aqui para conhecermos mais o texto, estamos aqui para que o texto fale mais ao nosso coração. Queremos, Pai, nos tornar conhecidos de Ti, no sentido de confessarmos a Ti quem somos a partir da iluminação da Tua palavra. E abertos à mudança que o Teu Espírito Santo possa seguir, transformando a cada um de nós. Que ao final dessa mensagem de estudo bíblico, dirigido às Escrituras, possamos estar mais íntimos do Senhor e desejosos de praticar aquilo que o Teu Espírito Santo estará nos ensinando, nos notificando acerca do Teu reino. Sê conosco, tira toda a distração, dá-nos a condição de aprendermos, de retermos essa boa semente, que essa boa semente encontre nosso coração como boa terra e possa frutificar. Essa é a nossa oração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, falamos muito sobre Deus como Pai na semana passada, e tem um detalhe que não falamos, né? E eu queria começar a partir desse detalhe, e aí a gente segue até o final do texto que nós acabamos de ler. Bom, Pai nosso que estais no céu. Essa expressão céu, ela é fundamental para que a gente compreenda que Deus está num plano diferente do nosso. O desavisado, preguiçoso espiritualmente, ele quer ter um relacionamento com Deus, até compreende Deus como sendo Pai, porém, muitas vezes ele quer repetir a noção que a gente tem de uma paternidade terrena. Isso é muito importante ser compreendido. Porque quando eu coloco que Deus é Pai e que Ele está no céu, eu me permito compreender, entender que eu preciso entender que paternidade é essa, que paternidade celestial. Olha aqui, ó. Ele estava chateando que ele queria abraçar o papai. Calma aí, ó.
Deixa eu mostrar para vocês aqui ó, A paternidade. A paternidade da terra é essa aqui, ó. Ali, filho, manda um oi aí pro pessoal aí, ó. Pessoal, Tira a chupeta para falar, né, pessoal? pessoal, Manda um beijão pro dia, pessoal. fala. Fala, bom dia, pessoal. bom dia, pessoal. Vai dar tchauzinho, pessoal. Tchau. Eu quero tocar o seu violão. Oi? Eu quero tocar o seu Agora, violão. depois o papai deixa você tocar, tá não? Ele acorda e fica agoniado para falar com o pai. Olha só que analogia boa, né? Será que quando você acorda você fica agoniado, desejoso, expectativo de falar com o pai? Eu gosto muito da paternidade porque ela ajuda a gente a compreender muito a nossa relação com Deus. É muito bom, isso é muito bom. Bom, com todas as falhas que a gente tem do ponto de vista terreno, é óbvio que a paternidade nos ajuda. Bom, agora, quando eu digo que Deus está no céu, eu me forço, eu me entrego a uma experiência de transcender a minha visão terrena. Isso é muito importante. Bom, quando eu vou falar com Deus, eu falo com Deus com o acesso. Acabamos de cantar que Jesus abriu o acesso até o Pai, o véu se rasgou, tá tudo certo. A gente pode entrar por aí. Podemos entrar na presença do Senhor por causa do sangue de Jesus. Porém, esse acesso, ele nos leva a uma transcendência, que é necessária. Se eu quero compreender a vida e quero ser ajudado pela visão do céu, pela visão celestial, eu preciso ir aonde essa visão ela se manifesta, ela se faz compreender. Não vou conseguir isso do ponto de vista humano com a força do pensamento. Eu vou precisar que isso seja uma ação espiritual. Com isso, eu quero dizer que orar não tem a ver com somente palavras, mas é o ambiente que se cria para que eu transcenda a expressão terrena da minha visão e eu me conecte com o céu. Se você fechar teus olhos e passar um tempo em silêncio, com teu coração e mente voltados para Deus, você já está orando, já está acontecendo alguma coisa ali. Se você fala como um tagarela e não compreende que você precisa transcender, talvez a sua oração não passe do teto. Mas quando eu oro, não são só as minhas palavras que se dirigem a Deus, mas também o meu coração que se abre para esse Deus. Então, é necessário, hoje de manhã eu estava pensando numa coisa, né? O povo, sobretudo o povo evangélico, é muito irreverente. Olha que contradição, não é? A gente deveria ser um povo, o povo cristão de uma maneira geral deveria ser muito reverente, mas o brasileiro, sobretudo, cristão, ele é muito irreverente. Ele masca chiclete durante a palavra, a homilia, ele vai ao banheiro várias vezes, ele se dispersa, ele conversa com as pessoas, porque a gente não tem, muitas vezes, essa noção de que nós vamos falar com o Pai Celestial e apesar do acesso em Jesus nos permitir chegar ao Pai, estamos chegando no céu. E precisamos que esse ambiente, ele entre em nós, ele ganhe o nosso coração. Então tudo isso é importante na hora que a gente está orando. Parece ser complicado, parece ser muito complexo, mas não é. É que a oração vai pedir teu coração também, não vai pedir só a tua cognição. A oração não vai pedir uma expressão intelectual. A oração vai pedir uma expressão da tua alma. Meu coração está ali. E eu vou prestar atenção. Eu vou fazer uma coisa que vai pedir de mim mais do que a minha atenção, como se eu estivesse diante das pessoas, porque eu vou me remeter ao Pai Celestial. Alguma coisa vai acontecer. Eu vou entrar numa dimensão diferente.
Então eu não vou só com o meu pensamento, eu vou com o meu coração, porque algo transcendente vai acontecer também. Eu me volto para Deus e a minha expectativa é porque Deus vai se voltar para mim também. E quando Deus se volta para nós no sentido de que a gente estabelece essa conexão, é muito bom, gente. É muito bom. Você sabe que às vezes a gente tem uma ideia. Outro dia eu estava conversando com meu pai sobre isso, né? Grandes ideias que a gente tem, sacadas, insights, grandes manifestações assim de clareza sobre assuntos, muitas vezes sobrevêm em momentos assim, aos nossos olhos, aleatório. Eu preciso resolver um problema. Eu fico 2 horas pensando no problema e às vezes não tenho a solução. E às vezes eu estou aparentemente solto e vem algo. O momento da oração é um momento de conexão em que esse algo vai descer sobre nós. Uma direção, não é? Um esclarecimento, um ambiente de paz entra na gente que nos faz enxergar as coisas de uma outra maneira. E eu não consigo falar disso sem identificar o quanto isso é importante, o quanto esse assunto é pertinente. É para o nosso tempo. Na base do ódio, na base do nervosismo, do descontrole, a gente não vai resolver nada. Mas quando a gente aprende a quebrar o nosso dia, quebrar estados negativos através da oração, não vai ter limite para o que Deus vai fazer na nossa vida. Se a gente chega para Deus com a ambição de que Ele seja convencido pelo meu projeto, a gente não chega a lugar nenhum. Que oração não é lugar da gente convencer Deus. Oração é um lugar em que o céu nos convence. O céu ele prevalece, ele se sobrepõe à nossa vida. E isso é muito especial. Então eu não vou com uma lista para Deus e dizer, Senhor, olha só, quero colocar diante de Ti isso, 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 isso. Eu vou querendo me conectar com o céu, porque o céu tem informações. O céu tem esclarecimentos, o céu tem pontos de partida diferentes dos meus. O céu tem assuntos que eu ainda não travei comigo mesmo. E eu preciso ser notificado desses assuntos. Então eu vou para ter uma novidade, eu vou para me surpreender. Eu não vou para entregar simplesmente o que eu tenho. Eu vou para entregar no sentido de não ficar com o que eu tenho. Eu jogo uma sobrecarga no altar porque não quero caminhar, fazer a jornada com aquele conteúdo em mim. Qual é o conteúdo que me interessa para a jornada espiritual? É o conteúdo do céu. E eu não vou adquirir o conteúdo do céu de outra maneira a não ser me conectando com Deus por intermédio da oração, que pode acontecer de diversas formas. Hoje de manhã a gente falava sobre os lírios do campo. Quem observa a natureza está orando. Quem observa a natureza com profundidade está recebendo uma harmonia que a natureza tem, que ela é necessária no trato com as coisas. Se você quiser, por exemplo, melhorar o ambiente da sua casa, você pode introduzir, não é? Seja um aquário, um bicho de estimação, uma planta. Não é? Quando a gente traz a natureza para dentro da nossa casa, isso já melhora o ambiente da casa. Não é? Então isso é muito especial. Eu gosto muito de ter sempre uma planta aqui no estúdio. A gente mudou a planta. Daniela já passou por aqui, mudou a planta de lugar. Agora sim ela está num lugar mais bonitinho. E isso me faz muito bem, não é? Porque eu sinto que é uma integração do céu com a minha vida aqui na Terra. E é isso que a gente precisa, né? Assim na Terra como no céu. Muito bem. Bom, depois que a gente entende que esse Pai que é nosso, ele está no céu,
nós precisamos compreender algo que é uma declaração, é um desdobramento, é um prosseguir dessa compreensão de que Deus está no céu, que é declarar: santificado seja o teu nome. Só declara: santificado seja o teu nome, quem já compreendeu que Deus está no céu. Quem compreende Deus como um velho barbudo que está numa cadeira com uma expressão fechada e que está prestes a manifestar rigor e punição sobre as pessoas, não discerniu quem Deus é. Deus é para ser discernido como Pai. E esse Pai é um Pai que está nos céus. Quando eu compreendo isso profundamente, quando eu me jogo, quando eu me lanço nisso pela fé, o que é que acontece? Eu declaro: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome é um excelente ponto de partida para que eu e você compreendamos que Deus não está contra nós. Porque quando você pergunta: Deus, por quê? Até quando? Por que o Senhor permite? É porque eu não estou conseguindo declarar: santificado seja o teu nome. Trocando em miúdos, orar é declarar que Deus não é culpado de nada a princípio. Eu já começo limpando a barra de Deus. Porque se eu começo condenando a Deus, que fluência haverá na minha e na sua oração? Quando eu falo com Deus e eu quero comprometer Deus, quando eu quero punir Deus, eu estou perdendo tempo. Eu não estou discernindo bem essa oração que Jesus ele nos ensinou. Mas quando eu começo declarando que Deus é santo, santificado seja o teu nome, eu estou dizendo o seguinte: Deus, eu creio que o Senhor é perfeito. Gente, isso parece ser uma coisa simples, mas faz toda a diferença. Porque se eu converso com você, vamos dar um exemplo aqui, e eu parto do princípio que você é uma pessoa que não está falando a verdade, que você não tem o conhecimento sobre o assunto que a gente está travando, não é? Se eu vou pedir uma informação a você que eu não acredito que você tenha, qual é o resultado dessa conversa? O quão inútil é uma conversa com uma pessoa que a gente não acredita que tem aquilo que a gente precisa. Mas quando eu deposito a minha confiança de que estou falando, estou orando, estou clamando, estou me abrindo com alguém que é santo, eu já estou dando um sinal para Deus: olha, eu quero que o Senhor fale ao meu coração e estou disposto a aceitar aquilo que virá de ti. Uma das maiores decepções do ministério pastoral é que a gente aconselha pessoas que dizem: olha, eu não concordo, eu não acho que seja assim. Bom, mas aí se a pessoa pede um conselho que ela não vai aceitar, que ela já está predisposta a não aceitar, se torna inútil. Eu preciso procurar uma pessoa, se eu preciso tomar uma informação a respeito de um lugar que eu não conheço, eu vou num posto de gasolina: fulano, vem cá, você sabe onde é que é a rua tal? Eu preciso confiar que quando ele der as direções, eu vou seguir. Olha, entra naquela rua. Bom, eu não vou entrar não, não confio. Bom, então não valeu a pena perguntar. Então quando eu declaro: santificado seja o teu nome, eu estou dizendo: Senhor, eu estou recorrendo a ti, crendo que o Senhor sabe aquilo que eu preciso, que o Senhor tem a resposta que eu não tenho, que o Senhor vai me direcionar a fazer, talvez até o que eu não achava que deveria ser feito, mas eu creio somente porque é o Senhor que está falando. Né? Então, se você tem problemas, e é importante que a gente coloque nossos problemas diante do Senhor em oração, parta do princípio que Deus não é o problema. O problema pode ser eu, o problema pode ser você, mas Deus não. Eu tiro Deus desse lugar de
de julgamento e coloco Deus num lugar alto para que ele possa determinar o que vai acontecer. Eu não posso inverter jamais essa relação. Pai instrui os seus filhos e não os filhos tentam instruir seus pais. Ah, mas na minha experiência terrena não é assim, porque meu pai era alcoólatra, porque meu pai era uma pessoa ausente. Não, Deus está no céu, esse pai está no céu. É uma relação diferente e é uma relação perfeita. Não há problemas nessa relação. Pelo menos do ponto de vista dele em relação a nós, não há problema. O nosso não. A gente resolve falando com Deus. Então, santificado é um bom começo. Santificado seja o teu nome. Não é algo, não é um chavão para você usar como quem repete uma palavra. É um entendimento, é uma compreensão, é uma consciência. Eu vou a Deus, talvez irritado, angustiado, decepcionado, partido por dentro, mas jamais posso desconfiar de Deus. É triste quando uma pessoa desconfia da gente. A gente tem todos os motivos nos nossos relacionamentos humanos para desconfiar de quem nos seja estranho. Mas aquele com quem temos intimidade deve ser alguém que a gente manifeste alguma confiança. Eu trabalhei num banco e houve uma fraude por parte de uma funcionária e a auditoria, quando veio para poder investigar essa fraude, disse assim, né, no laudo, né, disse assim, no relatório que foi passado para a diretoria do banco, de que houve uma quebra de confiança. Porque muitas coisas dependem de senha, muitas coisas dependem de uma autorização aqui, acolá. Há uma alçada para cada cargo, não pode definir isso. Às vezes tem que ser duas pessoas que representam, que têm procuração para responder, para decidirem um assunto. Porém, no dia a dia, muitas vezes esse protocolo é criado em nome da confiança. Ah, precisa colocar a senha aqui. Não, pode colocar aí, a senha é tal. E aí, quando há uma quebra de confiança, é terrível, porque a gente espera que possa confiar e, obviamente, se torna muito pesado se eu tiver que desconfiar de tudo, sobretudo de quem está muito próximo da gente. Então, se você pretende ter uma vida de oração, mais do que orar, mas ter uma vida de oração, é muito importante que você confie em Deus. Às vezes, até mesmo a nossa obstinação de repetir a Deus as coisas que a gente já falou, dá a entender que a gente não confia, né? Eu entrego, eu posso até fazer menção daquilo que eu já entreguei, mas não como se Deus não tivesse recebido da primeira vez. Não é? Santificado seja o teu nome, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha sobre nós o teu reino. Se ele está no céu, se ele é santo, eu preciso que haja uma troca aí. Eu analiso as coisas, eu tenho uma visão sobre as coisas, segundo princípios que me governam. A maneira como leio a vida, a maneira como compreendo as coisas, a maneira como respondo às circunstâncias da vida tem a ver com aquilo que eu acredito. Existem pessoas que acham que tem que ter um revólver na cintura para poderem resolver os problemas. A sociedade, parte dela, acha que se todo mundo se armar, a gente vai resolver todos os problemas. Isso tem a ver com o que um grupo de pessoas acredita. Assim como existem pessoas que acham que a violência urbana, ela iria se acirrar, ela aumentaria se as pessoas portassem um revólver. Muitas vezes no trânsito a pessoa me xinga, não é? Eu não sei por que acontece isso, mas
Eu vejo as pessoas passando por mim, às vezes, com muita raiva, né? Xingando, fazendo gestos. Não sei porquê, não sei se eu dirijo mal, não acho que seja isso. Mas eu imagino que se essas pessoas estivessem portando uma arma, seria um pouquinho mais complicado. Porque num momento, numa discussão acalorada, talvez as pessoas que não estavam portando uma arma para isso, acabam fazendo uso disso para conseguirem se impor. Isso é um problema, não é? Isso é um grande problema. Agora, a riqueza da vida de oração é que eu não levo para Deus o meu reino. Eu peço que venha o dele. Eu peço uma visão que eu não tenho. Eu procuro me aplicar a um olhar que eu só terei se ele trouxer para mim. Então a oração não é simplesmente passar uma informação para Deus daquilo que eu preciso, mas é dizer: venha o teu reino, para que eu enxergue as coisas com o olhar do reino, porque o teu reino é um reino de justiça, o teu reino é um reino de paz, o teu reino é um reino de amor, o teu reino é um reino de sabedoria. O teu reino é um reino de harmonia. O teu reino tem um poder que, quando manifesto, é capaz de despedaçar julgos. O teu poder, quando manifesto, acalma tempestades, cessa ventos. Não é? O teu poder é capaz de que águas fluam num deserto. Não é? O teu poder é capaz de da rocha sair água, não é? Do céu vir algo que alimenta o povo, como foi o caso do maná no deserto. Não é verdade? Então, eu quero me conectar a isso aí. Eu não vou para impor meu jogo. Eu não vou para impor o meu jeito. Eu vou para abrir mão. Eu me rendo como alguém que é pego num crime e é flagrado e está ali numa situação encurralada. Eu me rendo. A oração é um lugar de rendição em que eu digo o seguinte: olha, venha o teu reino, porque o meu não está dando certo, não. O clamor do ego, a gente tem que estar avisado sobre isso. A nossa mente é dual, contraditória, falando sobre isso na quinta-feira. Tem uma guerra acontecendo aqui dentro, aqui dentro. Tem uma disputa. E a oração é o lugar da gente dizer o seguinte: não, eu quero que prevaleça o Espírito Santo. Porque sabe qual é a oração do ego? A oração do ego é: venha o meu reino, seja feita a minha vontade. É isso que eu quero. O que eu quero é isso. Porém, eu tenho a faculdade de decidir que posso abrir mão dessa minha vontade para que venha o teu reino. O reino de Deus sobre nós. O seu reino, ele é bem intencionado. O seu reino faz bons planos. O seu reino se organiza. O seu reino projeta. E a gente fica animado, expectativo de que aquelas nossas projeções elas elas ganhem consistência, elas deem certo, elas se fortaleçam. E aí muitas vezes o reino em nós desfaz o nosso reino e nos leva a uma aplicação completamente diferente de vida daquilo que nós esperávamos. Eu posso dizer, do ponto de vista pessoal, que o meu plano nunca foi esse que eu vivo hoje. Porque eu até tinha expectativas de viver o que eu vivo, mas jamais passando por onde eu passei. Porque eu sempre pensei o seguinte, que um ministério voltado, quer dizer, um ministério que vem da instituição, ele seria um ministério mais forte. Hoje eu não estou numa instituição. Hoje eu sou um ponto de partida ministerialmente. Ao mesmo tempo eu fico pensando, não é? Não seria mais fácil que eu tivesse uma vida secular, profissional, muito organizada,
né, muito abastada, e aí fizesse do meu final de semana, talvez, do escasso tempo que me restasse, o lugar para eu pregar e falar. Porém, existe a vontade do ego e existe a vontade do Espírito Santo. Eu vou dizer que ninguém gosta, né? O ministério em tempo integral, ele é um desafio muito grande, porque ninguém gosta de entrar num mês sem saber se vai ter recursos. Ao mesmo tempo, ninguém gosta de receber uma palavra pela metade, uma palavra incompleta ou repleta de despreparo, porque a pessoa não teve tempo de se preparar. Durante muitos anos eu congreguei nesse esquema, em que as pessoas trabalhavam e no final do dia estavam lá no culto, e o culto era feito por leigos. Era um grande problema muitas vezes, por quê? Porque eu estava sendo direcionado espiritualmente por pessoas que não estavam voltadas para aquilo. É como se você pega um voluntário para alguma coisa e depois você quer cobrar profissionalismo, profundidade. Isso é muito complicado. Por quê? Porque a gente tem um reino de coisas, mas o reino de Deus, ele requer tempo, disposição, disponibilidade. Não é nem muito conhecimento, não. Mas ele requer uma disponibilidade. Então hoje, apesar de eu viver uma vida completamente instável, porque eu dependo integralmente do apoio financeiro das pessoas, eu entrego para você algo que é resultado de um tempo de profundidade. Isso não me faz melhor do que ninguém. Eu estou cumprindo a obrigação da minha profissão. O sacerdócio pede um coração disponível. Eu não posso chegar aqui, irmãos, vocês me perdoem, eu estou muito atarefado. Não, você pode ter uma vida atarefada e a minha obrigação, o meu chamado é para entregar algo que seja uma bênção para você, que traga facilidade para a sua vida. Porque eu compreendo que você trabalha, que você tem uma vida corrida. Então eu não quero aqui pessoas, não é, que se sintam forçadas. Olha, você tem que... Não, eu entrego. Eu faço devocional todo dia, eu faço transmissão todos os dias, eu escrevo, eu prego, mas o meu objetivo não é que as pessoas assistam tudo. O meu objetivo é que você leve a sua vida, que você trabalhe, que você tenha tempo para estudar, que você tenha tempo para a tua família, que você tenha tempo para o teu casamento e que você tenha, no tempo que você reserva para a tua vida espiritual, alguém que facilite isso para você. É engraçado que as pessoas pensam, né, eu estou vivendo muito essa experiência hoje, não é? As pessoas pensam que uma igreja institucionalizada, ela depende muito mais de recursos do que um ministério independente como o meu. Só que na igreja institucionalizada você tem secretária, você tem um porteiro para abrir a porta, você tem uma equipe para limpar a igreja, você tem um grupo de pessoas que atuam em ministérios de maneira muito organizada, então o papel do pastor é muito facilitado. Agora, quando você tem um ministério, não, aqui é o seguinte, a gente é que traz a planta, a gente que organiza o espaço, a gente é que fala com as pessoas. Eu nunca gostei da ideia de você precisar marcar com a secretária para falar com o seu pastor. Que distância é essa? Como se fossem tantas pessoas assim, como se fosse o presidente da República. Não. E é por isso, linkando aqui com a mensagem, é que eu digo que o reino de Deus veio sobre a minha vida e hoje eu me sinto pastor. Hoje eu me sinto pastor. Porque antes eu estava lidando com uma empresa. Agora, eu, livre da empresa, eu lido com o sumo pastor. Eu procuro receber de Jesus e entregar para você aquilo que eu recebi do Senhor. Não tem nada meu aqui. Eu simplesmente só disponibilizei.
obviamente é alvo de preocupação, como é que a gente vai... Mas eu creio no seguinte, foi o acerto, o acordo que eu fiz com a minha família. Se Deus tem um ministério na nossa vida, nós vamos nos lançar nisso profundamente, crendo que Deus vai fazer tudo. Esses dias eu encontrei a irmã na rua, no dia de vacinar meu pai, fui acompanhá-lo e ela falou assim, você está pregando todo dia, mas como é que você vive? Eu falei, olha, o que aconteceu comigo foi o seguinte, assim que eu saí, algumas pessoas me procuraram, desejando me ajudar financeiramente. Não é aquilo que eu preciso hoje, é muito inferior, não é? Mas eu creio que à medida que a coisa for acontecendo, não é? A obra for sendo feita, Deus vai sustentar. Ela falou assim, mas eu não vejo você pedir nada, porque eu não preciso convencer as pessoas a ajudarem. Eu quero, em primeiro lugar, servir as pessoas. À medida que as pessoas se sentirem servidas, Deus tem tantas maneiras de fazer. Não é? Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma menina que trabalhou comigo na época que eu tinha uma incumbência distrital com adolescentes na instituição. E ela me mandou uma mensagem dizendo, pastor, eu estou no campo missionário, né, e eu preciso de recursos, eu estou fazendo aqui um sorteio de uns livros e tal. Rapidamente eu falei, não, tudo bem, manda a conta aí, era R$5 cada senha. Mas, pasmem, se essa menina chegar na igreja onde ela congrega e pedir R$5, a igreja não vai dar. Porque a empresa precisa de ter muita estrutura. E aí não pode ajudar uma menina que está abrindo mão de tudo, que está no campo missionário, uma menina séria, de Deus. Eu falei assim, não, manda aí a conta. R$5 a gente tem. Só que é muito difícil essa compreensão, porque a pessoa diz assim, não, eu vou dar R$5 aqui de oferta na igreja. Mas quando se trata de um ministério autônomo, a gente fala assim, não. Né? E hoje em dia, pela facilidade, né, de transferência bancária, já é muito fácil a gente fazer isso, né? A gente praticar isso. Por quê? Porque tem a ver com o reino, não tem a ver com esse estado humano de coisas que é o reino. Né? Então venha sobre nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é o resultado do reino. Depois que você chama o reino para descer sobre você, você enxerga as coisas diferentes e aí você fala, opa, aqui não tem lugar para minha vontade, porque eu estou vendo coisas muito maiores. Eu estou vendo coisas especiais, eu estou vendo coisas sobrenaturais, então eu já não quero mais o meu estado natural de coisas. Então, a vontade do Senhor não é um prêmio de consolação. Quando eu falo, Senhor, eu tenho a minha vontade, mas tudo bem, eu cedo. Não! É porque o reino tira as escamas dos nossos olhos, os nossos olhos se abrem espiritualmente numa profundidade, numa amplitude tão grande. É algo tão poderoso que a gente diz, não, faz a tua vontade, porque eu já estou vendo o que é melhor. Eu olho e, segundo o reino de Deus, eu enxergo tão longe que eu digo, somente a vontade do Senhor valerá a pena. Eu abro mão porque eu mostro o meu projeto para Deus. O meu projeto tem um tamanho, tem uma amplitude. Quando Deus revela o seu reino e com isso eu vejo o tamanho da vontade de Deus, a expressão, a altura, o comprimento, a largura, eu falo, opa, o meu não, o seu é muito melhor. Você quer ir montado no seu cavalo ou você quer voar como águias na direção do Espírito Santo? Venha o teu reino, Senhor. Sabe por quê? Porque eu estou planejando as coisas aqui, mas o meu planejamento é tão limitado que eu prefiro ficar com o seu. Eu prefiro ficar com o seu. Eu sei fazer um pão na chapa, mas o da minha esposa é muito melhor. Eu sei fazer algumas coisas
que outras pessoas fazem muito melhor do que eu. Eu gosto muito de cantar, mas minha filha canta muito melhor do que eu. Então deixa ela cantar. A gente não cede porque a gente é bom. A gente cede para Deus porque Ele nos ganha. Ele é melhor do que nós. Ele ama melhor. Ele faz tudo melhor. Ele é maravilhoso, não é? Então eu passo a querer a vontade dele, né? E aí a gente precisa compreender que a oração nos leva a uma transição. Eu faço uma transição ao orar daquilo que eu tenho e eu transito por um espaço que me conduz a um lugar em que me revela aquilo que Deus tem para mim. Quando eu entendo aquilo que Deus tem para mim, eu já não quero aquilo que eu tenho. Então, o resultado do reino é que a gente faça essa transição. E eu preciso crer que Deus não vai elaborar respostas sobre os meus problemas que Ele já não tenha. Então, o céu já tem as respostas. Se Deus já tem... Eu creio. Você crê que Deus já tem as respostas sobre todas as perguntas que nós vamos fazer? Se você fizer algumas perguntas, eu não tenho a resposta. Eu vou elaborar uma tentativa, uma hipótese. Mas Deus já tem as respostas. O céu já tem as respostas. E aí... O que eu faço através da oração? Através da oração eu me sintonizo para receber as notificações do céu. A oração é uma procura por sintonia, como quem procura no rádio a frequência da rádio que a gente deseja ouvir. Qual é a rádio que você quer ouvir? Eu quero ouvir a rádio do céu. Então você tem que se sintonizar para alcançar a frequência do céu. Quem é que faz esse trabalho daquela rodinha, né? Aquela bolotinha no rádio do carro que você roda até encontrar a frequência? A oração. E está muito chiado, então eu continuo orando. E não é essa rádio não tem nada a ver. Aí eu vou até que eu sintonizo. Isso é que é orar. Quando eu encontro o Pai... Quando eu encontro esse Deus que é santo, quando eu encontro esse Deus que tem um reino e a gente clama por esse, aí sim eu estou encontrando a frequência do céu. Se for para pedir a Deus, para Ele fazer a minha vontade, que pobreza de oração, que tristeza, que coisa pequena e inútil. A gente só entende isso quando vem a sintonia, não é? De encontrarmos a frequência do céu e aquele som a gente discerne que é um som diferente, é um som que pode conduzir a nossa vida. Não posso ser governado pelo meu descontrole, pelos meus medos, pelas minhas inseguranças. Eu não posso ser governado pelos meus medos, e para que não seja assim, eu preciso do amor, do verdadeiro amor que lança fora todo medo, que eu vou alcançando. A frequência do céu. A frequência do céu, ela canta no nosso coração que nós somos amados pelo Senhor. A frequência do céu diz para minha mente que eu não preciso me preocupar porque posso confiar em Deus. A frequência do céu me diz que há respostas para as perguntas que eu faço e ninguém consegue responder. A frequência do céu, ao ser encontrada, ganha o meu coração e traz uma paz que vai exceder todo o entendimento, apesar das circunstâncias serem adversas, apesar de estarmos rodeados por tantas dificuldades, por tantas notícias difíceis. Há uma frequência diferente que vai ganhando o nosso coração, nos conduzindo a uma transição abençoada, poderosa, que nos conduz a uma expressão de vida completamente diferente, sobrenatural. Eu não digo para Deus o que Ele tem que fazer, eu simplesmente entro num ambiente em que Ele prevalece, é o amor quem prevalece, porque Deus é amor. Eu não jogo a carência diante desse Deus.
eu digo para Deus, Senhor, supre o meu coração. Então eu saio da expressão somente humana e limitada e me deixo conduzir por um ambiente onde o céu desce, vem o reino dele e a minha visão já não é mais a mesma. A minha visão já não é mais a mesma. Eu não vejo meu irmão como um problema, eu vejo o meu irmão como alguém a quem eu vou servir. Eu já não me sinto inferior nem superior a ninguém, porque para eu me sentir inferior ou superior, eu tenho que me comparar com alguém, mas na frequência do céu não há comparação. Cada um tem uma marca, não é? Uma impressão digital distinta. E aí eu procuro saber da frequência do céu o que é que Deus tem para mim, porque eu não estou interessado naquilo que Deus está dando para outras pessoas. Eu sou pastor e eu vou receber do Senhor aquilo que um pastor precisa para viver. Ah, você é uma psicóloga, você é uma arquiteta, você é uma artista plástica, não é? Você é uma advogada. Você vai receber aquilo que foi importante para o seu sacerdócio. Não se compare com ninguém. Mas eu não tenho... Não, você vai ter da frequência do céu aquilo que você precisa. A gente clama pelo reino porque o reino tem tudo lá. No reino não falta nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vem esse reino onde o Senhor é quem nos conduz. Vontade de Deus nem sempre vai trazer o que eu espero, mas sempre vai manifestar o que eu preciso. E para fechar, eu quero dizer que o céu, a vontade do Senhor, é um gesto de fé. Você crê que pode entrar nessa dimensão? Esse é o espírito que deve permear nossas orações. Te convido para orar. Pai, colocamos diante de Ti tudo o que falamos aqui. Ó Deus, a nossa expectativa é uma só, que o Teu povo entre nessa dimensão em que o Teu reino vem e abre o nosso coração e mente. Senhor, que sejamos surpreendidos nesse dia, hoje mesmo, pela frequência do céu. Que haja em nós um desejo de nos sintonizarmos e que sejamos, Pai, abençoados pela notificação celestial que traz a notícia que o mundo não tem para nos dar. Que assim sejamos edificados, abençoados, melhorados, crescidos, possamos ser edificados a ponto de sermos construídos e a obra que o Senhor começou a fazer. O Senhor continue cumprindo, porque cremos que a Tua palavra é fiel quando ela diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Continua fazendo em nós. Continua nos ensinando a orar, que tenhamos uma vida de oração saudável, em que flua a manifestação do Teu poder e glória. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Muito obrigado. Semana que vem a gente continua. Que oração linda é a oração do Pai Nosso. Não dá para a gente passar de maneira apressada, tá? Então a gente viu uma parte semana passada, uma parte hoje. Semana que vem tem mais. E eu sempre esqueço de pedir a você, se puder, compartilhe, se puder, curta, se puder, comente, porque tudo isso ajuda muito. O engajamento hoje no mundo virtual, ele depende disso, essa interação. Até mesmo os autores de livros, eles vêm pedindo insistentemente, não é? Quem compra um livro, por exemplo, pela Amazon, não é? A pessoa comente lá alguma coisa, porque isso hoje expressa, né, algo que é muito necessário para a gente conseguir chegar às pessoas. Como eu gostaria de chegar a mais pessoas, mas, infelizmente, poucas pessoas estão recebendo. Não é? Nem todos os meus amigos no Facebook, que não são muitos, não é? Chegam a receber. E eu tenho certeza que se chegar mais longe, vai abençoar mais pessoas. Muito obrigado pelo apoio
de todos vocês. Não tem um dia que eu não termine uma transmissão muito feliz, muito agradecido pelo amor de Deus expressado através da vida de vocês. Amo vocês, vejo alguns de vocês às 20 hoje aqui no Facebook.